Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live, né? Toda segunda-feira às 9 e 7 da noite é o nosso encontro aqui no Descomplicando Cabeleireiras, aonde eu trago uma forma descomplicada de trabalharmos com cabelos loiros. Então nós vamos começar a nossa primeira live, onde eu vou trazer os primeiros passos para destravar os loiros. Porque tem muita gente que deseja trabalhar com cabelo loiro e acaba tendo medo. E isso é plenamente normal, né? O medo ele é normal, o medo ele é na verdade um dosador, né? Ele faz a gente frear às vezes, mas a gente tem que vencer o medo também para poder começar algo novo na nossa vida. Eu sou a Dani Gaioto, do Descomplicando Cabeleireiras. Há 20 anos eu trabalho como cabeleireiras e tento trazer aqui, né? Na verdade eu trago aqui para vocês uma forma descomplicada e procuro sempre mostrar como que qualquer pessoa que tem desejo, que tem vontade e que tem o mínimo de talento, ela consegue fazer aquilo que ela deseja. E o nosso foco aqui é a gente falar sobre os cabelos loiros. Vamos começar a nossa live, depois eu vou deixar ela gravada aqui para vocês estarem vendo, né, em outro momento. Por que eu gosto muito de falar sobre a gente trabalhar com os cabelos loiros? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com química dentro dos salões, a gente aumenta o nosso faturamento, né? A gente sabe que existe um custo quando você trabalha com química, né, que você vai ter que comprar o produto, mas são trabalhos que realmente eles dão lucro para o salão. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento, você precisa ter um pouco mais de habilidade, mas hoje em dia a gente tem muita gente dando conteúdos de graça mesmo sobre como você trabalhar, né? Eu mesmo aqui estou trazendo para vocês uma forma descomplicada, um passo a passo mesmo para quem está iniciando e tem medo. Então eu gosto muito de motivar você, profissional, a ver o teu potencial. E tem muita gente às vezes que fala, ai, não é pra mim, ai, eu não consigo, ai, será? Porque realmente, quando a gente fala em cabelo loiro, né, que a gente descolore esses cabelos, é um grau de perigo até, né? Porque a descoloração, ela causa um dano pro cabelo, tanto que na Anvisa, os produtos descolorantes, eles estão classificados como grau 2. E o que significa o grau 2? O grau 2 é o nível de perigo. São produtos que causam dano para a saúde. Então a gente sabe que o descolorante ele é um produto realmente que causa perigo, mas quando você tem clareza, quando você conhece o produto que você está usando, quando você conhece os primeiros passos, o que é importante você saber, não tem perigo você trabalhar, né, com o cabelo loiro. Então, por isso que eu tô aqui trazendo para vocês uma forma de vocês saberem ter essa segurança. É importante o conhecimento para você saber. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são alguns pontos importantes que nós, como profissionais, precisamos saber para que a gente trabalhe com segurança com os cabelos loiros. A técnica é importante? É importante. Hoje em dia a gente vê, né, nas redes sociais uma infinidade de cabelos lindos, loiros, maravilhosos, técnicas incríveis. Mas antes de você ter esse conhecimento técnico, de conhecer técnica, de fazer essas novas técnicas que surgem, é importante você saber realmente sobre o produto, sobre o cabelo, até que ponto você pode chegar nesse cabelo, como agir no dia a dia do salão em caso de acontecer alguma coisa, né? Porque quando a gente está ali diante de um vídeo, aprendendo com um profissional fazendo, é uma coisa, mas quando você está ali no seu dia a dia mesmo, sozinha, você tem que saber como lidar com qualquer situação. Então eu sempre digo que eu, como profissional, eu lembro que quando eu comecei como cabeleireira, eu perdia muita cliente no início. E por que eu perdia? Porque eu preferia não fazer o cabelo do que fazer e cair o cabelo da cliente. Porque na minha cabeça, o que eu pensava? Se eu falar pra ela que eu não tenho horário, que eu não sei fazer, eu nunca usava essa palavra eu não sei fazer, eu sempre dava uma desculpa do sentido, eu não tenho horário, eu preciso ver na agenda, pra que ela não visse tipo que eu tava com medo de atender ela, mas eu dava aquele freio porque não era algo que eu tinha segurança. Porque eu pensava assim, se eu fizer e cair esse cabelo, vai me causar um trauma muito grande. Então eu preferia às vezes
começar aos poucos e tendo segurança e aprendendo mais. Então, quando vinha uma cliente pedindo alguma coisa eu não sabia fazer, eu ia buscar informações de como fazer aquilo, treinava um pouco antes, fazia uns testes e depois sim eu pegava e fazia. Há 20 anos atrás isso era muito difícil, porque a gente não tinha o YouTube, a gente não tinha a rede social, a gente não tinha nada para pesquisar. Era muito difícil, era na raça mesmo, era de tentativa, acerto e erro. Hoje em dia não, hoje em dia sei lá, uma cliente chega para você e pergunta, eu quero fazer uma mecha contorno, aí você não sabe o que é, vai lá, pesquisa um pouquinho, você vai ter um pouco de conhecimento, pratica, entende? Então assim, hoje em dia é muito mais fácil, mas naquela época não era. Então eu sempre pensava assim, é preferível não fazer do que eu fazer e dar errado. Só que hoje existem, como eu falei, muitas formas da gente ter o conhecimento, né? Então aqui o que eu vou passar para vocês é os primeiros passos que eu tive, que a gente vê que realmente são os primeiros passos que você precisa ter para ganhar essa segurança. Então eu sempre falo assim, a gente tem que ter cautela, porque a gente está lidando com pessoas, a gente sabe a importância do cabelo para a mulher. Então se a gente for listar as nossas clientes, a cada 100 pessoas, tem uma ou duas que falam, eu não ligo, se não der certo, se cortar demais, se fazer não fica legal, entende? Tem essas clientes, mas a gente sabe que 98% das pessoas, elas querem resultado, porque para ela o cabelo é muito importante. Então, a gente tem que ter cautela sim, porém, você não pode ficar sempre com medo, né? Você tem que avançar um pouco. Então, se você está sentindo de fazer, se as clientes estão começando a pedir para você, você tem que avançar um pouquinho, mesmo com medo. Só que existem coisas que você faz, existem formas de você ter segurança para trabalhar. Então, assim, né, diferente de antes também, hoje em dia a gente tem muitas marcas e produtos. Então, o primeiro ponto, você precisa escolher um produto que você vai usar, que seja um produto de qualidade. Então assim, a gente sabe que não é só o produto, tá? Não precisa ser os tops de linha, caríssimo, não. A gente sabe que existe o top de linha, existe aqueles produtos medianos e existe os muito baixos. Então você precisa escolher um produto que tenha qualidade, que você consiga ter um resultado com ele, mas também que não precisa ser o mais top que existe. Então, quando você escolhe um produto de qualidade, quando você escolhe um produto que te dê segurança, é muito mais fácil. Então, o primeiro ponto, escolher o produto que você vai trabalhar. Chega uma cliente que quer fazer uma mecha, quer fazer um cabelo loiro, o que primeiro você vai precisar saber dessa cliente? Primeiro, o histórico desse cabelo. Você vai ter que saber o que essa cliente passou no cabelo, quais foram os produtos que ela usou nesse cabelo, a frequência que ela usou. Para você saber se esse cabelo é natural, se esse cabelo é colorido, se essa cliente usou muitas vezes a coloração, né? Então é importante você ter esse conhecimento. Mas independente se essa cliente foi sincera ou não, se essa cliente soube falar para você tudo ou não, tem o teste de mecha, que é a principal coisa que você precisa fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre testes de mecha. E por que o teste de mecha ele é fundamental? Porque com ele você vai ter a garantia de que esse cabelo está apto ou não para fazer as mechas. Você vai ter, por exemplo, a ideia de quanto tempo esse cabelo vai levar para clarear. Você vai saber até que ponto esse cabelo vai clarear, né? Até qual fundo de clareamento você vai conseguir chegar nesse cabelo. Então o teste de mecha ele é fundamental. E quando a gente vai fazer o teste de mecha, é importante que a gente faça da parte de trás, nuca, que o cabelo ele é mais saudável, e da parte de cima, que é o topo, onde esse cabelo ele é mais fragilizado. Então é importante que a gente faça o teste nessas duas partes. E quando você for fazer o teste, você tem que observar o tempo que você deixou o produto, aplicar certinho para ver se esse cabelo ele abre uniforme, se ele não abre uniforme. Então vamos falar que é um cabelo que ele tá 5 dedos natural e o restante uns 5 dedos com coloração artificial. Quando você for fazer o teste, ele não vai abrir por igual. Só que na hora que você estiver fazendo as mechas, você vai ter a técnica correta de como fazer para corrigir isso.
Então tem tudo tem uma solução, tudo tem uma forma de você corrigir. Então tem muita gente que também pergunta assim, e se eu manchar o cabelo, né? O medo de muitos profissionais são esse, e se eu manchar o cabelo? Existe como você resolver isso também. Tem como você ir lá e consertar uma mancha. Então, você não precisa ficar com medo de trabalhar com o cabelo loiro, você não precisa ter medo de fazer uma mecha. O que você precisa é conhecer, saber o que fazer. Então, você tem que saber o que fazer quando algo acontecer. Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês ao longo de todos esses episódios, né? Que vamos ter, o quantos necessário for, para que você consiga se sentir seguro em trabalhar com o cabelo loiro. Então, quando a gente fala em teste de mecha, eu gosto muito de fazer o teste no dia que a gente vai fazer o cabelo. E por que eu falo isso? Porque acontece às vezes, né? Você tem muita coisa na sua cabeça que às vezes você vai lá fazer o teste, por exemplo, uma semana antes de fazer o cabelo. Quando chega no dia de fazer o cabelo, você às vezes não lembra e você às vezes não anotou os pontos importantes que você precisaria saber. E não é sempre, às vezes por mais que a gente anota, tem coisa que você gosta ali de estar na mente fresco, né? Então eu, Dani, particularmente, eu gosto sempre, se possível, marcar uma hora antes, por exemplo, de fazer o cabelo da cliente, eu marco para fazer o teste de mecha. A não ser que seja uma cliente que eu já conheço, seja um cabelo que eu já fiz, seja, né, é um retoque, aí tudo bem, sabe? Aí eu faço o teste antes e tudo bem. Mas quando é um cabelo novo, uma cliente nova, eu vejo que é um cabelo um pouco mais desafiador, eu procuro sempre fazer o teste no mesmo dia. Essa é uma dica bacana, porque na hora que você está fazendo o teste, você está avaliando tudo. Então você sabe aonde clareou mais, aonde não clareou, né? Clareou menos. Então é bem mais fácil para você trabalhar depois com esse cabelo quando você faz o teste no dia. E assim, existem algumas formas, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a fazer mecha, e a gente não tinha tanto conhecimento, não tinha tantas dicas, né? Que o pessoal passava aqui nos YouTuber da vida, nos Instagram da vida. Eu sentia muita dificuldade, porque às vezes o cabelo ficava manchado. A gente até fala que é marca de oncinha, né? O que é a marca de oncinha? É quando você faz a mecha, por exemplo, e fica aquelas manchinhas que clareou pouco, né? Que clareou menos perto da raiz. Não seria uma mancha, né? Mancha mesmo é quando escorre o produto. A oncinha é às vezes quando a gente pega aquelas marquinhas próximo da raiz. E aí eu não tinha, né, como pesquisar e saber o que era aquilo, então eu levei muito tempo para entender. Hoje é muito comum, às vezes a gente ouve o profissional falar, que é quando você pega a mecha muito grossa. Então quando a gente vai fazer as mechas, se você pega muito cabelo, mechinha muito grossa, esse cabelo ele vai demorar mais para clarear e corre mais chance de ficar manchado. Então sempre quando a gente vai fazer, procurar sempre pegar mechinhas mais finas. Procurar, na hora de passar o produto, você já passa de uma forma que não fique marcado, tá? Então é importante todos esses detalhes para que você evite manchas e evite trabalho depois. Mas vamos supor que na hora da aplicação alguma mechinha acabou manchando. Tem como você consertar isso depois, tá? Então tudo tem como você resolver. Então não precisa ficar apavorada. Outra coisa que é importante para quem está começando é você fazer por parte. Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer um cabelo, né, uma mecha, um cabelo loiro, demora para fazer, né? Então, não é algo que você vai fazer como uma aplicação de tintura que ali em 15, 20 minutos você aplica. Demora para fazer. Então, o que a gente orienta? Você fazer por partes. Então, você vai dividir quadrantes. Faz primeiro a parte aqui da nuca, depois a parte aqui do cocoruto, vai fazendo por parte. E você vai fazendo, conferindo e lavando quando necessário ou tirando ele na toalha quando necessário. Tudo isso você vai aprendendo ao longo dos passo a passo que eu vou mostrando aqui para vocês. Então sempre vai ter um vídeo mostrando como fazer tudo isso. Aqui eu tô passando uma aula teórica só para você entender e saber o que fazer. E saber que tudo tem o que fazer. Porque às vezes você pode falar, mas eu sou muito lenta e eu não vou conseguir fazer o tempo certo. Então tem como você fazer por parte. Então você vai lá, faz a parte da nuca primeiro,
É claro que quando você vai falar para a cliente, você já tem que dizer a ela que vai demorar. Então a cliente ela já tem que estar ciente. Na grande maioria das vezes as mulheres já sabem que quando elas vão fazer mecha, elas demoram. Né? Então assim, é importante sempre que você tenha clareza com a tua cliente. Porque você ter uma cliente sentada na cadeira, te apressando, dizendo que tem que buscar filho na escola, que tem que fazer o almoço para o marido, é terrível. Porque aí você não vai conseguir fazer com atenção, você vai ter que lavar, às vezes você vai lavar antes da hora porque a cliente está com pressa. Então eu sempre falo para cliente, você quer fazer? Reserve ali uma tarde, reserve uma manhã e meia tarde, porque vai demorar. Então se a cliente marcou, você pode ficar tranquila. Porque uma cliente apressando a gente fica nervosa e isso não é legal. E a gente sabe que tem cabelo que demora mais, tem cabelo que demora menos para abrir. E também quando você está começando, a pessoa ela tem que entender, tem que compreender que vai demorar um pouquinho mais, mas isso tudo faz parte. Então assim, eu sempre costumo dizer que às vezes o fato de você demorar muito, às vezes a cliente não vai querer fazer sempre com você, mas você precisou fazer uma vez para aprender. À medida que você vai fazendo, você vai acelerando também. Então tudo a gente paga um preço. Então às vezes você está pagando ali para aprender. O pagar, às vezes é perder uma cliente porque não ficou tão legal ou porque demorou muito, mas faz parte. E não tem como você conseguir ter essa habilidade se você não fizer. E não vai ter como você treinar em pessoas, né, em amigas, para chegar ao nível de ter uma habilidade de fazer rápido. Não, isso é na prática mesmo, no dia a dia. É conversando com a cliente, abrindo o jogo para ela, dizendo, ó, eu demoro um pouquinho mais porque eu sou muito atenciosa, gosto de trabalhar com segurança, então eu vou fazendo por parte. E aí você sabe, você vai conhecer a cliente, você sabe quais são as clientes que você pode demorar, quais são as clientes. Então, por exemplo, se você tem uma cliente lá que não aceita demorar muito, é muito rabugenta, nela você vai ter que negar, então, tipo, você vai falar que não tem horário, né? Então você vai ter que dosar ali até que ponto você vai conseguir lidar com aquilo. Geralmente eu falo para os clientes, olha, vai demorar X e para que eu possa trabalhar tranquila. Então assim, é importante você fazer por quadrante para que você consiga já ir lavando. Outra coisa que eu faço muito é, a parte da nuca eu uso uma oxigenada mais fraca, de volumagem mais baixa. Então, por exemplo, se eu vou fazer, como eu sou mais rápida, né, eu não demoro tanto, eu costumo usar OX de 20 na nuca e OX de 30 na parte de cima, superior. Mas antigamente, quando eu demorava mais, em casos, nessa parte principal aqui dessa nuca mesmo, eu usava OX de 10 volumes, a do meio OX de 20 e em cima OX de 30. Porque daí, como o OX de 10 ele abre mais lento, você trabalha com mais segurança. E por a parte da nuca ser uma parte mais quente também, isso tudo ajuda a abrir o cabelo mais rápido. A gente só tem que levar em conta a altura de tom desse cabelo. Se for um cabelo muito escuro, né, muito escuro que eu digo, altura 5, altura 4, aí você vai ter que trabalhar com a X de 20 o mínimo aqui. Porque se você trabalhar com a X de 10, ele não vai abrir o suficiente. Então isso tudo também a gente vai ter aula mostrando alturas de tons, que é importante você saber. Eu quero passar aqui para você um layout de como é possível você trabalhar com loiros, mesmo você sendo iniciante, mesmo você nunca trabalhando, como é possível, como é seguro, né? Então é importante que você saiba isso e treinando e testando. É importante você conhecer sobre fundo de clareamento, é importante. E como você vai conhecer? Então você fala para mim, como eu vou conhecer sobre fundo de clareamento se eu nunca fiz mecha? Como? Fazendo testes. E como que você vai fazer teste? Você vai criar no teu salão ali, na tua casa, no teu espaço, um laboratório de teste. E como que você vai fazer esse laboratório de teste? Tem duas formas, tá? A primeira é, quando você recebe uma cliente para cortar, isso para quem já é cabeleireiro, isso para quem atende clientes. Então, quando você corta o cabelo e sobra lá, acima de 10 centímetros, até 5 centímetros, você já consegue fazer esse laboratório. Então você reserva esse cabelo. Ou, por exemplo, a cliente cortou bastante e ela não vai levar embora esse cabelo, você pega, reserva.
eu sempre uso, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu tô aqui, então eu peguei para vocês verem. Eu uso esse elastiquinho aqui, ó, um elastiquinho preto de silicone. Aí eu pego as mechinhas, eu amarro a pontinha da mecha para não perder, né? Porque às vezes se você não faz isso, o cabelo ele se desfia, ele se vira tudo lá e você não consegue depois clarear ele. Então eu amarro as mechinhas e aí eu faço o teste. Então eu preparo lá um pouquinho do produto e passo nas mechinhas. Procuro escolher cabelos em várias tonalidades. Então eu pego uma cliente que tem coloração, eu pego uma cliente que tem uma altura 6, uma altura 7, uma altura 8, o que surgir ali, e vou fazendo o teste. Anoto no papelzinho lá em cima, né, a altura de tom que era esse cabelo, porque depois que clareou você às vezes não vai lembrar. Então você põe ele aqui, ó, numa folha, vou pegar uma folha branca. Então você coloca aqui, escreve a altura de tom, aí você coloca o cabelinho aqui, outro aqui, pra você saber. Aí você marca o tempo. Então você embrulha ele no papelzinho alumínio, como se você fosse fazer uma mecha. Aí você marca o tempo que levou para clarear. Ah, meia hora abriu qual tom. Aí pra você saber e conhecer a altura de tom, eu não tô com uma tabela de cor aqui. Eu até poderia pegar para vocês verem, mas tá lá longe. Aí você compara. Pega a tabelinha de cor de cabelo, coloca do ladinho da mecha que você descoloriu para você saber e conhecer a altura de tom. Então você vai colocar aqui, por exemplo, eu vou pegar a estrela de Oswald que tem aqui uma cor, só pra gente usar como um parâmetro, tá? Então você vai pegar lá a tabelinha de cor, vamos supor que isso aqui é uma tabela de cor. Então aqui, ó, é o amarelo, né, o loiro, sei lá, aqui vamos supor que é um loiro claríssimo. Coloca perto da mechinha pra você ver, e você pode ir anotando também. Então você anota as alturas de tom. É importante que você abra todas as alturas de tom para você conhecer visualmente falando, saber quais são as alturas de tons. Então é importante esse teste, né? E quando a gente faz o teste, a gente fica mais segura, porque você já sabe. E de tanto você saber, de tanto você fazer, quando você vê uma cliente, por exemplo, que entrou com uma altura de tom 5, uma altura de tom 4, você já pensa, fala, ah, esse cabelo aí vai demorar X para abrir, ah, esse vai abrir Y, entendeu? Então é importante que você vá fazendo esse teste. E outra coisa que é importante você saber. Então assim, é ideal você saber a altura de tom? É ideal, por quê? Dependendo da cor de cabelo que a cliente quer, e a gente sabe que a maioria quer loiro, puxado com prata, puxado com pérola. Então a gente vai ter que sempre abrir, eu vou até mostrar aqui a tabelinha da colorimetria para vocês saberem, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então aqui, ó, a gente tem a tabelinha de Oswald. Essa tabelinha eu encontrei ela na internet, eu achei ela ótima. Por quê? Porque, ó, para vocês saberem aqui, começa o número 1. 1, 2, 3, 4, vai até o 10. Isso aqui, ó, é a altura de tom que a gente tem no cabelo mesmo, na tabela de cor. Que é o preto, o castanho o preto, o castanho, esse aqui é o castanho escuro. Na verdade, ó, tem tabela de cor que é preto, azulado e preto. Aqui é o castanho escuro, castanho médio, castanho natural, que seria o claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro claríssimo e o louro ultra claro, que seria o 10. Então, assim, a gente sabe que quando a gente vai abrir as mechas, né, a gente tem que trabalhar entre esse e esse, ó, esses dois, dependendo da cor ideal que a cliente deseja. Se você abrir esse já são cores que vai ficar um pouco mais escura. E geralmente a gente abre esses aqui, ó, quando a gente quer trabalhar com moreno iluminado, né? Quando a gente não quer muito claro. Então aí a gente abre essas alturas aqui. Mas quando a cliente quer loiro, é sempre 9 ou 10. O 10 é aquele cabelo que você abriu e praticamente você não precisa tonalizar. Não precisa tonalizar. Ele já vai ficar na cor ideal. O 9 também, dependendo do 9, tá? O 9, quando ele tá 9, 9,5, também você não precisa tonalizar. Só com a abertura do fundo de clareamento. Eu, às vezes, gosto de usar um matizadorzinho só para dar um brilho,
mas eu não tonalizo quando eu abro nessas cores aqui. Mas, às vezes acontece da gente abrir entre 8 e 9, principalmente, fica aqui no meio, quando é cabelo colorido artificialmente. A gente sabe a dificuldade que é a gente abrir um cabelo quando ele é tingido artificial. Então, a gente precisa saber isso. Então, quando você sabe que o cabelo ele é tingido artificialmente, você já sabe que dificilmente você vai conseguir abrir um 9. E aí, se você abriu e ele ficou com um pouquinho de reflexo alaranjado, você vai ter que conhecer um pouquinho os matizadores. Mas, o que eu falo para quem está começando? E foi o que aconteceu comigo, e é algo assim, porque o que a gente vê? O cabelo loiro é um cabelo que, assim, a cada 10 mulheres que você vê na rua, 8, 7, 8 são loiras. É um cabelo que muita gente faz. E as indústrias, sabendo disso, o que elas querem? Elas querem facilitar a vida do profissional. Elas querem vender produto, então elas fazem de tudo para facilitar a nossa vida. Então, elas, na grande maioria das vezes, a empresa ela já tem um matizador. Ela já tem lá um tonalizante ideal para você usar. Então, eu gosto muito da marca Vela, por exemplo. A Vela, ela tem a linha dela lá de 9,89, 10,89, 12,89, que são excelentes matizadores. A única coisa que você precisa saber é abrir no 9 ou no 10. Por exemplo, se você abriu no 10 e você usar o 12,89 ou o 10,89 para dar uma tonalizada, você vai deixar esse cabelo azul. Então você tem que saber que quando ele está muito aberto, ó, ele já está perto. O 10 já é um amarelo verde, né? Então assim, se a gente pegar, por exemplo, aqui na tabelinha de cores, ó, vamos aqui. Na estrela de Oswald, né? Se a gente pegar entre o 10, aquele 10 esverdeado, ele tá aqui no meinho, ó. Ele já tá uma cor ideal. Ele não tá nem amarelo, nem cinza, ele tá aquela cor incrível. Então aí você não precisa usar nada. Se você abriu aqui no 9, entre 9 e 10, aí você usa um 10,89, por exemplo. 10 porque foi a base que você abriu e o 89 que ele já tem esses matizadores. Então você percebe, olha, eu achei ótima essa estrela de Oswald. Eu gosto de ter ela lá no meu armário de coloração para eu conferir quando eu tiver dúvida ou às vezes na correria, né? Então aqui ela mostra para nós que, ó, dessa risca para cima são cores frias. Dessa risca aqui para baixo são cores quentes. Então, quando a gente abrir um cabelo e ele ficar com os reflexos ou amarelado, ou alaranjado, ou avermelhado, as cores que neutralizam ele são as cores que estão acima dessa risca. Então, por exemplo, o amarelo, quem neutraliza é o violeta, o vermelho, quem neutraliza é o verde, e o laranja é o azul. Só que às vezes o cabelo ele não fica nem vermelho, nem laranja, nem amarelo, ele fica um amarelo alaranjado, né? Aquela mistura. E as indústrias, pensando nisso, elas já fizeram mix. Então, por exemplo, o 1089 ele já tem um pouquinho dessas três cores. Então, ele já vai matizar automaticamente esse tom negativo. Então, você não precisa se preocupar de início em conhecer a fundo a estrela de Oswald. Você precisa escolher um matizador de uma indústria bacana. Então, escolhe ali uma empresa, tem algumas no mercado que já trabalham com tonalizadores pronto. Então você já vai lá e compra um tonalizador pronto para a cor que você vai querer. Isso facilita. O bom de você conhecer a estrela de Oswald, por exemplo, é você cria a tua cor. Então vamos supor que você não tem, acabou lá o seu 1089 que você usa. Ou tem muita indústria que tem, por exemplo, 9.2 e 9.23 ou 9.21, que são tonalizadores que você mistura os dois e faz essa matização. Você não tem essas cores, você consegue, quando você conhece da estrela, você consegue construir a cor. Então isso que é importante, te dá mais liberdade, te dá mais flexibilidade e te dá mais
resultado também, porque você não tem que ter lá todas as cores compradas, você pode produzir a cor baseado no que você necessita. Então, por exemplo, se você for fazer uma mecha e ao invés de você abrir ele muito dourado, você abriu ele dourado e alaranjado, você sabe que você precisa pôr mais de uma cor ou de outra, né? De uma nuance ou outra para matizar aquela cor negativa. Mas eu sempre falo, se de início você não conhece muito bem a estrela de Oswald, você compra o tonalizante pronto. Isso facilita muito a vida dos nossos profissionais. E à medida que você vai fazendo, à medida que você vai ganhando dinheiro com isso também, porque é importante, eu sempre falo para as meninas que estão começando, gosto muito de incentivar você profissional a iniciar essa carreira, ou em qualquer outra carreira que você for iniciar. Sempre agir também como um empreendedor. Então eu sempre brinco, né? Eu falo que às vezes o profissional, ele ganha bem, né? O cabeleireiro, ele ganha bem, mas ele ganha para pagar boleto. Porque todo mundo que bate na porta vendendo produto, ele quer comprar, ele quer experimentar, ele quer conhecer. E a gente sabe que se você ficar comprando produto, você vai trabalhar para pagar produto e às vezes não vai nem conseguir trabalhar para pagar o produto. Então eu sempre falo, é importante que você selecione algumas marcas importantes. Então, por exemplo, você quer trabalhar com cabelo loiro, escolha lá uma marca que vende um produto bom, um preço razoável. Veja se essa própria marca já tem o tonalizante. Aí você vai ter que ter um tonalizante para um fundo amarelo, um fundo alaranjado e um fundo avermelhado. É importante que você tenha isso. E que você tenha um tonalizante, por exemplo, para moreno iluminado. Então é importante que você tenha um tonalizante, por exemplo, para cada cor que você acredita que seja universal, que seus clientes vão gostar. E procure escolher o produto, o pó descolorante, da mesma empresa que você for usar o tonalizante. Ou você pode escolher um produto, né, um tonalizante de uma marca e um pó de outra marca, também não tem problema. Porque às vezes a gente sabe que tem algumas indústrias que tem um tonalizante pronto que já engloba um pouco mais do que aquele, às vezes, que você comprou um produto descolorante, tá? Então é importante isso. Deixa eu pegar minha listinha para ver se faltou eu falar mais alguma coisa. E tem muita gente que pergunta assim, eu preciso tonalizar todo o cabelo, como eu já falei antes. Não é todo o cabelo que você precisa tonalizar, vai depender do fundo de clareamento que você abriu e da cor desejada da cliente. Então, por exemplo, tem cliente que deseja um pérola, né, que é aquele loiro mais dourado. Então, se você abriu ele muito branco, né, tem cabelo às vezes não é muito comum, né? Na grande maioria das vezes, quando a gente vai abrir um cabelo, ele tem que sempre ficar pro dourado. Mas tem às vezes aquela altura de tom clarinha já, que a pessoa já é loira, e um pouquinho que você abre, ele abriu muito. Aí você vai ter que tonalizar ele para dar um pérola ali. Ou ao contrário, você abriu ele um pouquinho dourado e a cliente deseja um tom mais prateado. Aí você tem que dar uma tonalizada para poder dar fechando essa cor, esfriando, né? Então a gente sempre trabalha, ou você vai esfriar essa cor ou você vai esquentar essa cor. Isso quando tem um desejo específico da cliente. Mas quando ela não tem um desejo específico, ela quer apenas um loiro e ela quer uma sugestão sua, e você viu que você abriu aquele tom e ficou um loiro ideal, porque também a gente tem que levar em conta a sombra do cabelo dela. Então, por exemplo, às vezes você fez uma mecha lá numa altura 10, 11 e misturou, né, com aquele cabelo natural que a cliente tem e ficou uma cor incrível. Então aí você não precisa tonalizar esse cabelo. Você só hidrata, pode usar às vezes um shampoo ali, matizador de loiro, só para dar aquele brilho a mais, mas não precisa tonalizar, tá? Geralmente a gente tonaliza quando é um cabelo colorido artificialmente e que na hora que você vai abrir essa mecha, às vezes ele não fica um fundo ideal, às vezes ele fica com uma sujeirinha, às vezes de vermelho, de vermelho não, porque quando fica vermelho já é mais complicado, geralmente ele fica um pouco alaranjado. Então se você viu que ficou uns reflexos alaranjados ou uns reflexos
dourados e você quer fechar e esfriar essa cor, aí você pode usar um tonalizante. Eu particularmente não gosto muito de tonalizar. Outra dúvida que muita gente tem: existem profissionais que só fazem mechas quando eles esfumam a raiz. Eu já fiz curso com um profissional super top, o Romeu Felipe, né? Ele é super top, cabeleireiro das profissionais, ele é cabeleireiro das famosas, né? Nossa, super top. Ele não faz loiro se ele não esfuma a raiz. É uma regra dele. E por quê? Porque quando você esfuma a raiz, você cobre algumas imperfeições ou você realça também essa cor loira, esse cabelo loiro. Mas, dependendo do produto que você usa para esfumar essa raiz, esse cabelo com o tempo ele vai dando uma alaranjada. Eu particularmente não gosto muito de esfumar sempre a raiz, não. Então assim, dependendo do produto que eu vou usar, dependendo da cor da cliente, eu não esfumo a raiz sempre. Então é necessário esfumar sempre? Não, não é necessário esfumar sempre. É que o esfumar ele dá aquele realce, né? Então você faz aqui a raiz, fica aquela raiz com mais luminosidade, dá aquela transição de cor, né? Fica aquela corzinha bonita na raiz, principalmente para quem tem fios brancos ou para quem tem uma cor mais apagada. Quando você faz esse esfumado, ele dá um realce. Então valoriza mais as mechas sim, mas não é sempre que eu faço e não é necessário fazer sempre, tá? O que tem que tomar muito cuidado é na hora de você usar a técnica correta. Porque quando você faz a técnica correta, por exemplo, trabalhar com o desfiado, essas mechas desfiadas que a gente faz hoje em dia, elas facilitam muito essa raiz não ficar tão marcada. Então, às vezes, dependendo da técnica que você for trabalhar, você já esfuma a raiz só com a técnica que você vai usar. Então é importante você conhecer técnicas. Mas isso vai te impedir, às vezes, de fazer um cabelo loiro? Não. Isso tudo são conhecimentos adicionais que vão facilitar a tua vida, vão fazer com que você se torne um profissional diferenciado, que trabalhe com técnicas diferentes, que tenha resultados diferentes. Mas, para você fazer o cabelo loiro tradicional, você não precisa saber tudo isso. Entende? Você precisa apenas começar a fazer. Criar aí no teu salão um laboratório de teste. Faça testes de mecha, descubra já como que é as alturas de tom, para você já ir perdendo o medo, entendeu? Então é assim que a gente começa, fazendo. O restante vem com a prática, com a experiência e com o treino. Quanto mais você treinar, mais experiência você vai ter, mais habilidade você vai adquirir. E isso tudo vai facilitar na hora de você estar fazendo. Então, à medida que você faz muito, aquilo se torna um hábito. Entende? Então, é importante você começar, perder o medo e comece a fazer o cabelo loiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu vou deixar ela gravada depois para vocês estarem revendo e para quem não assistiu, assistir. E ao longo da semana eu vou postando outros conteúdos na prática mesmo, para vocês terem esse conhecimento, saber como que é na prática a abertura do tom, saber como fazer, porque muitas vezes a gente ouve, mas aí na hora de fazer a gente tem algumas dificuldades. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a mais, mande aqui no direct, eu vou responder. Vou procurar trazer aqui com clareza como a gente destravar os cabelos loiros, porque a gente sabe que trabalhar com cabelo loiro é uma forma de você ganhar mais, é uma forma de você aumentar o teu faturamento e diminuir o teu trabalho, porque você vai poder atender menos cliente, né? Então você vai ter mais disposição e além de você fazer uma coisa diferente também, né? É importante para nós, ser humano, né? A gente avançar, a gente fazer um desafio, né? Se desafiar. Então quando você tem uma dificuldade, é importante você arriscar um pouco mais. É só assim que você avança. É só assim que você se torna um profissional diferenciado. É só assim que você às vezes faz alguma coisa que faz a diferença na tua vida. Entende? Então é importante isso. É importante você avançar na tua profissão fazendo algo que vai te desafiar.